Uma entrevista ao Grupo RIC do prefeito Rafael Greca, do PSD. Ele falou sobre novas obras, sobre a fiscalização por radares aqui na cidade e que pretende encerrar o seu mandato com a linha verde concluída. Essa conversa com o prefeito de Curitiba foi feita pelo jornalista Jason Goulart e exibida durante a edição de ontem do programa Balanço Geral do Grupo RIC, na véspera, portanto, dos 330 anos da cidade, que estamos comemorando hoje, no dia 29 de março. Durante a entrevista, Rafael Greca fez questão de frisar que pretende finalizar a linha verde até o fim do mandato dele, que se encerra em 2024. Vamos conferir o que o prefeito falou. É nossa ideia entregar a linha verde concluída. Nós dependemos de São Pedro, que não chova, e dependemos da consolidação dos movimentos de terra que nós estamos fazendo lá, porque é uma obra de 12 pistas, com 22 quilômetros, e é o arremate de uma obra de várias gestões que se arrastou por muito tempo. Eu não tive sorte que duas empreiteiras desistiram da obra por achá-la de muito fôlego, mas agora estamos com uma empreiteira que está me satisfazendo. Eu estou feliz de ver como a obra está bombando. Eu imagino que vou terminar a linha verde. Com otimismo, nós vamos dizer para aquele lugar lá do Atuba, show tranqueira. E como é no Atuba, onde Curitiba começou, porque foi no Rio Atuba que Curitiba começou, eu mereço entregar a linha verde pronta. Eu quero entregar a linha verde pronta, valei-me Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Rafael Greca também comentou sobre o motivo de algumas obras que estavam previstas para saírem do papel ainda não terem sido realizadas. Tem um desenho, inclusive, de um novo viaduto paralelo ao viaduto da Marechal Floriano. Tem um desenho de duas trincheiras, uma na altura do Xaxim, outra na altura da Vila São Pedro, mas a pandemia nos golpeou. E também as dificuldades do dinheiro que nós tivemos que colocar na pandemia. Então, nós pisamos um pouco no freio das obras que poderíamos ter feito já, também porque o governo federal não nos dava nenhum recurso no tempo passado e nós tivemos que usar todo o dinheiro para a pandemia. Nós aumentamos as verbas de saúde de 1 bilhão por ano para 3 bilhões por ano. E quando a gente começa, não termina mais. Então, nem tudo vai ficar pronto, uma cidade nunca fica pronta, por isso eu quero propor... Mas o senhor teria muito orgulho de encerrar o mandato dizendo assim, a linha verde ficou pronta na minha gestão. Não, mas a linha verde vai ficar pronta na minha gestão no tempo que me foi concedido. Agora, tudo eu não vou conseguir fazer, porque tudo não dá. O prefeito ainda ressaltou que os radares em funcionamento em Curitiba são necessários e que seguem um modelo de fiscalização adotado por diversas cidades no mundo. Não existe nenhum radar a mais do que já houve. São os necessários, são um pouco mais de 100 e são para evitar a infração no Código Nacional de Trânsito. Você acalme sua testosterona, sua adrenalina, tome um chazinho, saia na rua com calma, não ande a mais de 50 km por hora. A nossa cidade é inteligente, nossa cidade não merece matar ninguém por violência no trânsito. Todas as grandes cidades do mundo, de Londres a Tóquio, de Paris a Moscou, todas as grandes cidades do mundo tem limitações de velocidade dentro do espaço urbano, sobretudo no centro das cidades. E para finalizar, Rafael Greca falou ao Balanço Geral sobre a inauguração da pirâmide solar do Caximba, que faz parte do programa Curitiba Mais Energia. A estrutura será a primeira do mundo a produzir energia limpa em um antigo aterro sanitário. A pirâmide solar, que vocês devem estar vendo pela televisão, eu estou ao vivo, então não estou vendo a televisão agora, mas eu quero que vocês prestem atenção, que esse é o nosso grande projeto de futuro. É um exemplo para o Brasil, é um exemplo para o mundo, é um dinheiro financiado pela Alemanha, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos e pela França. É um dinheiro do grupo C40, das cidades contra o aquecimento global. É o grande esforço que saiu da minha cabeça
como solução de energia para as cidades, em cima dos aterros sanitários, fazer pirâmides solares para consolidar o mundo do futuro. Eu sempre, quando tomei posse, eu disse que ia entregar a cidade melhor, mais bonita e mais justa do que recebi do meu antecessor. Eu estou fazendo isso amanhã, ainda 2 anos antes de terminar a minha gestão. Só para reforçar, portanto, na fala dele, ele disse amanhã, isso se refere a hoje, porque a entrevista foi exibida ao vivo durante o Balanço Geral de ontem. E também sobre essa pirâmide solar, esse projeto que o prefeito falou, quem está acompanhando pela live conseguiu ver as imagens ali dessa estrutura. Se você nos escutou pelo rádio, também dê uma passada no canal Jovem Pan Grupo RIC. Essa pirâmide ela é composta por 8.600 painéis que serão responsáveis pela captação dessa radiação solar. A usina do Caximba vai ter uma potência instalada de 4,55 megawatts de geração e vai ajudar a economizar 30% da energia consumida pelo município. A estrutura será inaugurada, portanto, hoje, a partir das 3 da tarde, em uma cerimônia no bairro Caximba. Nós convidamos o prefeito Rafael Greca para estar aqui hoje. Ele alegou que não tinha agenda, mas conversou com o meu colega Jason Goulart, um dos maiores jornalistas desse estado, e a gente reproduziu para vocês alguns trechos hoje. Quem quiser ver a entrevista na íntegra, está lá no YouTube, no canal do Balanço Geral Curitiba. Mas vamos lá, vamos falar sobre os pontos levantados aqui pelo prefeito Rafael Greca nesta entrevista. Falou sobre a linha verde. Ele usou um termo ali que me chamou a atenção. Eu mereço terminar a linha verde. O senhor tem obrigação, na verdade, prefeito. É bem diferente de merecer, né? O senhor é prefeito da cidade, o senhor foi eleito já 3 vezes e os últimos 2 mandatos, o senhor tem ali o símbolo da linha verde não concluída. Essa função é sua, como gestor municipal, de entregar isso à cidade. Né? Ele falou ali que vai orar para que isso aconteça, vai pedir para São Pedro, pediu ajuda de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, mas mais do que orar, e orar sempre ajuda, também precisa ter mais cuidado, porque a empreiteira que lá estava, né, saiu da obra dizendo que o contrato era inexequível, ou seja, houve uma falha técnica de algum setor da prefeitura que produziu um contrato que era inexequível, segundo a empreiteira, que o senhor confia, porque o senhor falou, agora estou muito feliz que a empreiteira que está lá é a mesma. Lembrando aqui, né, a empreiteira ganhou a licitação no passado, não entregou a obra, alegou que era inexequível, foi refeita a licitação, com um novo valor, inclusive, e aí agora a empreiteira está caminhando. Então, a empreiteira é a mesma, a empreiteira que o senhor gosta, ela falou lá atrás que o contrato era inexequível. É importante aqui reforçar esta questão. Aí o prefeito também falou sobre os radares, né? Que é só diminuir a testosterona, foi o termo que ele usou. Eu acho equivocada essa postura, né? O prefeito falou o que ele quiser, ele é prefeito, de falar que os motoristas curitibanos são aí animais no volante, que aceleram sem pensar nas consequências. Não é verdade, não é verdade. Nós tinha que termos ali números. E eu acho que a prefeitura deve ter esses números. Nós, inclusive, convidamos aqui, ao vivo, o pessoal da Secretaria de Defesa Social, que cuida do trânsito, cuida da CETRAN, para vir trazer os dados. Aqui deve ter dados. Bia, Pedroso, ouvintes, espectadores da live. Olha, quantos acidentes foram evitados com os novos radares? O prefeito falou em 100 radares. Não é verdade, prefeito. O senhor sabe disso. São 155 radares. Eu estou aqui, nesse momento, com a página trânsito.curitiba.pr.gov.br/fiscalização eletrônica. É o site da prefeitura que permite que você veja todos os radares. Pedro está aqui do meu lado, estou aqui com o mapa aberto. São 155 radares, você pode ver cada um deles, onde estão instalados. Inclusive, para os motoristas é importante ter uma noção de onde eles estão ali, até para cuidar melhor no trânsito. E, além disso, são 200 pontos de trânsito monitorados, né? Às vezes o radar cuida de mais de uma faixa, cuida de mais de uma questão. Então, são pelo menos 50% a mais o número de equipamentos do que o prefeito disse, e as pessoas percebem, esse assunto está nas ruas. É um dos temas da cidade. E para muita gente parece menor, mas não é, porque afeta o dia a dia das pessoas. Todo dia tem alguém recebendo uma cartinha de um radar em casa, e o problema, o questionamento é, primeiro, será que esses radares estão em pontos estratégicos para evitar acidente ou estão para arrecadar? Porque tem diferença, o conceito da utilização da ferramenta. Tem diferença. O radar tem que ser para educar, mas principalmente para evitar acidente. Por isso que eu cobro os dados aqui.
Eu quero ver o dado. Essa rua aqui tinha 100 atropelamentos, agora tem 20. Caiu em 80%. Aí eu fico quieto. Mas eu não vejo esses dados sendo explicitados. Eu vejo ruas ali, inclusive que não tem fluxo de pedestres, com terrenos baldios dos dois lados, com radar no meio da quadra. A gente quer entender como é que é a tomada de decisão da instalação desses equipamentos. Radar é para ajudar a preservar vidas, radar é para ajudar a ter um trânsito mais seguro, não para arrecadar. A gente tem que ter a ideia do conceito da instalação adequada. É isso que nós cobramos aqui, que muita gente cobra na cidade. Ponto 2. Para onde está indo esse dinheiro? Nós trouxemos o dado aqui. A prefeitura arrecada alguns milhões por ano com radares de Curitiba e investe muito pouco, quase nada do total arrecadado com educação no trânsito. Curitiba já foi referência nacional, ganhou prêmio internacional de campanhas educativas no trânsito. Os mais velhos vão lembrar, lembra? Tinha lá aquela campanha que a perua parava em faixa dupla, que o rato furava o sinal, que era uma campanha até provocativa demais, mas necessária, dava recado. Isso sim é fazer o trânsito mais seguro. Não vi mais nada nesse sentido. Então, talvez Curitiba tenha que se reinventar na questão educação do trânsito. E aí, para fechar aqui do que o prefeito trouxe para a gente, tem sim uma boa proposta, um bom projeto. A pirâmide solar do Caximba é uma excelente iniciativa, coloca a cidade na vanguarda desta questão do meio ambiente, sim. A gente transformou um antigo aterro sanitário, um antigo lixão, em uma usina de produção de energia limpa, além de trazer economia aos cofres públicos. Salvo engano, eu estava até falando com o pessoal da Copel, cerca de 2 milhões que serão economizados ali por período. E isso é muito bom, porque economiza dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, e ainda estimula a produção de energia limpa em um local que antes, né, era um aterro sanitário. Então esse projeto realmente é muito bom, nós temos que espalhá-lo pelo Brasil afora e que Curitiba avance nesse sentido. Tem coisas muito boas que estão sendo feitas, como essa, mas tem muitos problemas que têm sim que ser resolvidos. O momento é de festa, Pedroso, mas também é de reflexão sobre a cidade. A reflexão passa por soluções e por problemas. Com toda certeza. Aniversário, ele é um momento simbólico, ele é um marco, ele é um rito. E esses ritos pelos quais a gente passa na vida, né, nossa vida particular, ou nesses momentos cívicos, eles estimulam a reflexão. E a gente nunca pode esquecer, a gente olha para a cidade de Curitiba, nós nos admiramos com os parques, com a infraestrutura, nós nos admiramos com os bons serviços que são prestados, mas também nos chocamos com as coisas que estão erradas, porque o maior patrimônio da cidade, Mark, é a sua história e é a sua gente, tanto quem nasceu aqui, quanto quem escolheu aqui viver. E são pessoas críticas, então muitas vezes alguns gestores eles têm dificuldade com a crítica, tem dificuldade com a pergunta, e elas, muitas vezes respeitosas, elas vêm para esclarecer, porque como já diria minha avó, quem pergunta quer saber. Então quando a gente traz aqui esse tipo de dúvida com relação aos radares, dúvidas com relação ao prazo da execução de algumas obras, dúvida do porquê que algumas obras, mesmo já tendo prazos anunciados, não têm avançado, não é com tom de desconstrução ou oposição, pelo contrário, é para oportunizar que as pessoas que acompanham a audiência desse jornal, ela precisa ter acesso a essas informações. Tanto quem vive em Curitiba, Mark, quanto quem passa por aqui. Quantas pessoas que muitas vezes circulando Paraná fora precisam atravessar a linha verde. Então, assim, afeta o Paraná como um todo e essas perguntas elas precisam ser respondidas. Então, o grande patrimônio, o grande legado que se a gente entende que um prefeito pode deixar, e nesse sentido o do prefeito Rafael Greca está diretamente ligado com a linha verde, é esse. Se ele conseguir entregar concretamente a linha verde, ele entra ali no rol de prefeitos de outro patamar. Outros prefeitos anteriores a ele não conseguiram. Passou ali o Fruit, passou o Dutti, passou o Richa, todos eles passaram e não conseguiram concluir esse projeto como um todo. Então, ele tem essa oportunidade. Conseguindo, entra ali num tipo de categoria talvez ali mais próximo do que já foi o Lerner, que conseguiu entregar alguns grandes projetos. Não conseguindo, ele vai ter muito mais explicações ou senões ou asteriscos e notas de rodapé do que simplesmente uma grande menção. E tem um detalhe que me chama, agora falando dos aspectos positivos do radar, eu acho que você tratou muito bem
porque isso envolve isso que eu trago da questão das informações, as pessoas têm esse direito de saber. Mas falando da pirâmide solar ali do Caximba, é interessante como Curitiba encontrou soluções para evitar a ocupação irregular. Porque quando a gente fala da produção de energia ali, a gente está olhando a redestinação de uma área que já foi um lixão, mas a gente tem conseguido evitar uma outra chaga urbana, que muitas vezes, Mark, esses lixões eles são aterrados ali, você evita que eles continuem existindo, mas muitas pessoas, por não terem onde morar, acabam ocupando, acabam invadindo aquelas regiões e ali fazem morada. Quando se instala essas placas solares, você evita que esse uso, né, para moradia aconteça. Então isso também é importante, porque preserva a cidade e possibilita que aquela área se recupere. Agora, vamos deixar então, Mark, talvez o pedido e a reflexão como um dos legados desse aniversário de Curitiba, cada vez mais transparência, cada vez mais informações, e a gente vai celebrar sim as coisas positivas, mas como uma cidade nunca está pronta, vale sempre a pena que a população siga questionando para ajudar a melhorar, para ajudar a transparência.